Irmão, quando eu penso em algo bom relacionado a Deus, logo me vem um pensamento negativo relacionado a Ele. E agora o que é que eu faço? Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Sérgio Silva. Seja bem-vindo aqui ao canal Revelações da Bíblia. Nesse vídeo, eu quero trazer aqui algumas explicações acerca deste questionamento que eu tenho ouvido muito aqui no canal. As pessoas me mandam alguns comentários preocupadas com esse tipo de pensamento, né? Eu sou um cristão e de repente eu estou fazendo alguma coisa ali para Deus, estou escrevendo algo, ou eu estou pensando alguma coisa em relação a Deus e de repente vem algo contrário na minha mente e peca contra Deus, me faz pecar contra Deus. Meus queridos, é o seguinte, esse tema ele é bem complexo, é bem complicado, porque às vezes não se trata de algo espiritual, certo? Então não vou aqui espiritualizar muito, vou trazer um contexto aqui um pouco científico, um pouco espiritual. E vou tentar resumir para vocês entenderem, para vocês se acalmarem. Fique até o final do vídeo para vocês entenderem o que se passa numa situação dessa quando isso acontece com você, certo? A nossa mente, ela foi projetada, ela foi criada não só para executar coisas, vamos dizer assim, coisas na hora, naquele momento, né? Ele também foi criado para executar funções contra a nossa vontade, certo? Isso acontece quando a gente acostuma o nosso cérebro através de alguns fatores. E um desses fatores é o medo, certo? A pessoa, quando ela tem medo de cometer algo errado contra Deus, ou um pensamento errado contra Deus, aquilo fica guardado no seu consciente. O cérebro, ele começa a se acostumar com aquela ideia. É como se fosse um vício. Quando você começa a buscar a Deus, a fazer as coisas de Deus, a se aproximar de Deus, mas você faz isso porque você tem medo, às vezes porque você tem medo de machucá-lo, às vezes você tem medo de ferir o coração de Deus, o seu subconsciente, a sua mente, ela vai trabalhar sempre nesse fator do medo. Então, você quer fazer algo bom para Deus, mas você tem medo de cometer algo ruim contra Ele e perder tudo aquilo que você fez. Deus, ele não age de forma, vamos dizer assim, dessa forma vingativa. A maneira de Deus agir conosco não está relacionado a vamos dizer assim, a merecimento. Nós não somos merecedores de estar na presença de Deus. Quem nos capacita a estar na presença de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, porque a sua morte na cruz é quem nos dá esse direito, vamos dizer assim, de nos aproximar de Deus. É por meio do Filho que nos aproximamos de Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele nos deu uma mente, nos capacitou, quando a gente aceita Jesus como Salvador, que a gente começa a buscar Ele como Salvador, que a gente se converte a Ele, a gente passa a ter a mente de Cristo, certo? É o que está escrito lá no livro de 1 Coríntios 2, versículo 16. Pois vós tendes a mente de Cristo. Por quê? O sentido, o verdadeiro sentido de ter a mente de Cristo é justamente o sentido de você não temer se aproximar de Deus. Quando você acostuma a sua mente em ter medo de algum tipo
de vingança de Deus por você cometer algum erro, aquilo ali passa a te dominar. Então o que você precisa saber e entender é que a pessoa que tem a mente de Cristo, ela tem que ter paz e tem que ter a alegria de saber de que seus pensamentos, eles não são capazes de aniquilar, de retirar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por ele. Então, o cristão que tem a alegria da salvação e tem a mente de Cristo, ele não vai ficar alimentando esse medo, porque esses pensamentos vêm por conta do medo. E o cérebro já entendeu que aquilo já se tornou um certo vício. O cérebro, ele já entendeu que você tem medo, e todas as vezes que você vai fazer alguma coisa para Jesus, você vai escrever algo, ou até mesmo na oração. Tem pessoas que dobram os joelhos para orar e no meio da oração começam a pensar bobagens, e aquilo ali é algo que o subconsciente está trazendo, porque ele já criou um vício. Então como é que você vai resolver isso? Tirando todo tipo de pensamento, de medo do que pode acontecer com você no caso de um pensamento desse vier. Você tem que tratar esse pensamento como algo que não vem de você. Porque quando você trata como algo que não vem de você, você se alegra. E você sabe que, se você sabe que por meio vamos dizer assim, você vai resistir aquele tipo de pensamento contrário, e você vai entender que Deus, ele te ama independentemente dessas involuntariedades de pensamento. Você fala, Senhor, mas eu não queria pensar aquilo. Eu falei aquilo na minha mente ali, mas não era aquilo que eu queria. Aquilo veio. Mas por quê? Porque você já tem aquele certo medo de, ao dobrar o joelho, vir aquele pensamento. Falar alguma coisa para Deus, adorar a Deus, vinha aquele pensamento contrário. Então, meu irmão, o que você tem que fazer é desacostumar o seu cérebro. Você tem que desacostumar o seu cérebro a esse tipo de pensamento. De que forma? Você vai ler a palavra e vai entender que a pessoa que tem a mente de Cristo, ela vai ter sempre pensamentos bons, certo? A pessoa que tem a mente de Cristo, o que é que a Bíblia fala? Né? A Bíblia falou que lá no livro de Isaías, ele diz assim: bem sei que pensamento tenho de vós, pensamento de paz e não de mal. Ou seja, o pensamento que Jesus quer que você tenha é pensamento de paz. Então, se você tem a mente de Cristo, você vai começar a trabalhar nesse tipo de pensamento. Ora, mas, irmão, eu dobro meus joelhos e começo a orar e vem aquele pensamento. Você vai repreender aquele pensamento porque não está vindo de você, não é você que quer fazer aquilo. Por mais que você diga, não, eu acho que sou eu mesmo, continua orando e repreendendo aquele mal. O seu subconsciente, o seu cérebro vai começar a gravar aquele tipo de pensamento, de rejeição àquele tipo de pensamento negativo. E ele vai automaticamente se adaptar. Sabe quando você está acostumado a andar em certos locais onde tem muitos obstáculos? Vamos dizer assim, as primeiras vezes que você caminha por aquele lugar, você vai se desviando, você vai olhando os obstáculos, mas chega um momento que você se acostuma tanto com aquilo, o seu cérebro já se acostumou tanto em você se desviar, que você se desvia e nem percebe que desviou. Você sobe um degrau até mesmo sem olhar para ele. Porque o seu cérebro, ele já acostumou com aquilo ali, ele já acostumou com aquele percurso e já projetou, ele já traçou um percurso que vai te levar para o caminho, desviando você
vamos dizer assim, daqueles percalços, daqueles degraus, daqueles obstáculos, de uma forma que você não vai perceber. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Eu olhar para trás e falar, não percebi isso aqui, como foi que eu dei o passo certo? Então isso é o cérebro. O nosso cérebro ele funciona assim, para fazer trabalhos trabalhos involuntários, tanto para o que é bom, tanto para o que é mal. Se você acostuma o seu cérebro, a sua mente a pensar, a achar que quando dobrar os joelhos você vai pensar em coisas ruins, você está com medo, aquele medo que você está trazendo antes mesmo de você começar a sua oração ou o seu devocional, cantar um louvor, ter um pensamento positivo, aquilo ali já vai acionar o seu cérebro a trazer os pensamentos ruins. Então o que você tem que fazer? Você tem que entender que por você ter a mente de Cristo, você tem que ter pensamento de paz. Você tem que ter uma consciência limpa. O que a Bíblia diz? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus é um Deus de paz e não de violência, não de mal. Então, a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, então nós temos que ter esse pensamento também. Entendeu, meus irmãos? Tem pessoas que dizem assim, irmãos, eu adorei Deus, mas de repente veio pensamento de blasfêmia na minha mente. O que eu faço? Eu estou muito mal com isso. Busque a Deus. Tire esse pensamento da sua mente. Quando você começar a buscar a Deus com alegria, quando você começar a buscar a Deus sabendo de que esse pensamento que vem é um pensamento que não é seu. Se você não quer praticar, ele não é seu. Então aquilo que não é seu, você descarta. Aquele pensamento repreende em nome de Jesus, continua feliz na presença do Senhor. Continua alegre na presença do Senhor. Deus quer que você se alegre na sua presença. E quando esse pensamento voltar, ele não vai encontrar espaço, porque a sua mente, que é a mente de Cristo, vai bloqueá-lo automaticamente. Certo, meus irmãos? Então, eu vou só ler aqui para vocês o que está escrito. Diz o seguinte, o que significa ter a mente de Cristo? Significa que aquele que é habitado pelo Espírito Santo possui sua mente em harmonia. Olha aí, possui a sua mente em harmonia, né, com a mente de Deus. Ou seja, você tem que estar em harmonia com a mente de Deus. Se Deus ele tem um pensamento de paz, você tem que estar em harmonia, você tem que estar com um pensamento de paz. Você fique em paz, certo? De harmonia com a mente de Deus. Ele ama a sua lei, deseja cumprir os seus mandamentos, né? Os seus mandamentos, fazer a sua vontade, anunciar a sua obra, refletir a sua glória. A sua alegria tem que estar nisso. E não achar que aquele pensamento contrário vai tirar essas vamos dizer assim, essa alegria de você partilhar de ter a mente de Cristo. Né? Ter a mente de Cristo é estar unido completamente a Cristo e ter comunhão com Deus. Servi-lo em total gratidão e amor. Compreender a mensagem da cruz através da obra do Espírito Santo. Por isso, em cada um de seus dias, redimido sempre, estará vivendo com a mente de Cristo. Ou seja, nós somos felizes porque nós temos a mente de Cristo. E isso é suficiente para que a gente lute contra qualquer tipo de pensamento contrário que venha tentar nos desviar dessa realidade. Certo? Então, espiritualmente falando, o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, e através dele, ele vai moldando o nosso caráter para pensar nas coisas de Deus. Nós alimentamos o nosso espírito com as coisas de Deus. Como? Pensando nas coisas de Deus, buscando as coisas de Deus, certo?
E com isso, a nossa mente vai sendo renovada. Nós vamos entendendo os propósitos de Deus, entendendo os desejos de Deus para nossas vidas. E isso vai bloqueando qualquer tipo de pensamento negativo, qualquer pensamento contrário. Então, não se espante, não se assuste. É compreensível o medo, é compreensível se sentir mal, sim, é compreensível. Mas isso não pode ser suficiente para roubar a sua paz, roubar a alegria da sua salvação. Se você busca a Deus com todo o seu entendimento, com amor, com todas as suas forças, se você quer fazer o bem, se você quer agradar ao Senhor, e esses pensamentos vêm contrário, você vai simplesmente repreendê-los e continuar fazendo aquilo que você estava fazendo. Porque vai chegar um momento que o seu subconsciente, o seu cérebro, a sua mente vai ser tomada pelo poder do Espírito e você vai aniquilar, vai desviar qualquer tipo de pensamento contrário que venha rebater aquilo que você está fazendo para a obra do Senhor. Certo, meus irmãos? Então é isso. Deus abençoe vocês. Se inscrevam no canal aqui, ative o sininho de notificação para não perder nenhum outro vídeo do canal, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.